Muitas pacientes que estão prestes a iniciar seu tratamento têm uma dúvida que é super frequente e sobre qual a gente vai conversar logo mais. Vocês sempre me ouvem falar aqui que a gente dispõe hoje de várias técnicas para o tratamento de varizes e vasinhos em consultório, técnicas super eficientes, e que a gente dispõe de um método físico, que no caso é o laser, né, que age através do calor, destruindo a parede desse vaso, e de dois métodos químicos, que são a escleroterapia convencional, também conhecida aí como aplicações, e o tratamento com espuma. Só que existe uma dúvida que é muito frequente. Afinal, qual é a diferença entre a escleroterapia convencional e a espuma? Quando é que a gente usa uma, quando é que usa outra? As duas têm a mesma eficácia, a mesma eficiência? Tem uma que mancha mais? Enfim, são várias questões aí envolvidas e é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Eu sou Renata Martins, sou médica angiologista e cirurgiã vascular e a minha missão é a recuperação da liberdade e bem-estar através das técnicas mais modernas para o tratamento de varizes. Eu entendo que você talvez esteja um pouco confusa e talvez até assustada com essa variedade de métodos que a gente dispõe para o tratamento, mas é o que eu falo sempre aqui. O objetivo desse conteúdo é informar, é dar uma luz para que o paciente chegue no momento da consulta, chegue no momento do seu tratamento, sabendo exatamente o que vai ser feito com o seu corpo e como é que isso vai beneficiá-lo, né? Eu não vou entrar aqui nos detalhes da anatomia, enfim, da técnica exatamente, né? Porque o objetivo nesse vídeo é esclarecer em relação ao paciente, em relação à visão do paciente. Mas imagina o seguinte, se você vai comprar uma casa ou um carro, você pesquisa antes, você não acredita em tudo que você vê no anúncio, você vai lá, faz um test drive, procura saber com alguém que tenha alguma casa nesse bairro, ou que tenha um carro semelhante, enfim. Se você faz isso com um bem material, imagina com a sua saúde, né? É fundamental que a gente tome todos os cuidados, que a gente esteja bem informado, que a gente esteja ciente, orientado antes de iniciar qualquer tipo de tratamento, porque o objetivo do tratamento é realmente devolver saúde e bem-estar para suas pernas, fazendo com que você recupere sua autoestima. E para que isso aconteça, é muito importante que você conheça a sua estratégia de tratamento, que isso esteja alinhado entre você e o médico que te acompanha. Bom, agora me deixe então voltar para a dúvida do vídeo de hoje, que é uma dúvida bastante razoável, né? Já que as duas técnicas, tanto a escleroterapia convencional, também conhecida como aplicações, quanto a espuma, na verdade a gente injeta uma substância ali no interior do vaso, ou seja, as duas incluem aí as picadinhas que os pacientes não gostam muito, tá? Então, falando um pouco sobre o que é a escleroterapia convencional. Na escleroterapia convencional, a gente vai usar uma substância líquida, que na maioria dos casos vai ser a glicose, mas não é aquela glicose que a gente ouve falar, fulano tá no hospital, tá tomando glicose. Não. É uma glicose um pouco mais concentrada, para que ela tenha capacidade de prejudicar a parede do vaso, de lesar a parede desse vasinho que está sendo feita a aplicação, para que em última instância ele se feche, tá? Mas o que é importante ressaltar? Ela não é tão potente assim. Então ela fica reservada para o tratamento dos vasinhos mais superficiais, aqueles vasinhos que estão ali perto da pele. Por quê? Porque a gente quer uma substância que tenha capacidade de lesar o vaso, mas que não seja muito potente, para que ela não promova um processo inflamatório muito intenso que possa levar à mancha, já que ela está ali na pele, né? E a gente quer atingir um objetivo estético com esse tratamento. Já em relação à espuma a gente vai usar uma outra substância, na maioria dos casos é uma substância que se chama polidocanol, e vai misturar essa substância com ar num regime de pressão, numa técnica que foi descrita lá na década de 60. Então, embora as pessoas achem que a espuma é coisa recente, não, a espuma já tem muito tempo em uso, é extremamente segura quando feita por um profissional capacitado, né, um médico angiologista e cirurgião vascular. E a espuma é o tratamento mais versátil que a gente tem hoje para tratar as varizes, porque ela tem a capacidade de tratar tanto as varizes de pequeno, médio e grande calibre, varizes realmente muito calibrosas, inclusive servindo também para o tratamento de safena. Então, é um método que a gente substitui cirurgia com muita facilidade, porque são aplicações que são feitas em consultório, né, naqueles pacientes mais idosos, naqueles pacientes com úlceras, por exemplo, feridas na perna, mas também nos pacientes estéticos. E essa versatilidade toda da espuma vem justamente do fato dela poder ser feita em diferentes concentrações.
Então, se a gente faz ela numa concentração menor, a gente trata ali um vaso que está alimentando aqueles vasinhos, mas também a gente pode usar uma concentração mais forte, mais potente, mais concentrada para fechar uma safena, por exemplo, tá? Então, é extremamente versátil nesse sentido. Ou seja, o que a gente pode deduzir aqui? Escleroterapia convencional, tratamento exclusivo de vasinhos. Escleroterapia com espuma, tratamento de todos os outros tipos de vaso, praticamente, exceto dos vasinhos. Então, como eu sempre falo, que em mais de 80% dos casos, né, esses vasinhos eles vão estar sendo alimentados por veias maiores. Isso já deixa claro para vocês que raramente a gente vai usar a escleroterapia convencional pura para o tratamento do paciente, ou seja, raramente vai usar como única técnica. De maneira geral, a gente precisa associar outra técnica para tratar esse vaso mais profundo. A espuma é uma dessas técnicas, mas também pode ser o laser ou a microcirurgia para retirar esses vasos aí, tá certo? Agora eu vou responder uma série de perguntas bastante comuns em relação às duas técnicas, a escleroterapia convencional e a espuma. E a primeira delas é o seguinte: elas podem causar algum tipo de alergia? Bom, em relação à escleroterapia convencional, que eu já expliquei que a gente faz o uso da glicose, não causa alergia. Inclusive, não existe contraindicação com tratamento de glicose para os pacientes que têm, por exemplo, diabetes, tá? Porque um diabetes controlado e tudo, o volume que a gente faz ali de glicose é muito pequeno, não vai alterar a glicemia do paciente, então não é contraindicado mesmo para pacientes diabéticos e não causa alergia. Já em relação à espuma, as reações alérgicas são raras, né? Quando acontecem, geralmente se trata de vermelhidão, coceira no local e pode acontecer principalmente depois da segunda aplicação, que o paciente já foi sensibilizado na primeira. Então, geralmente quando a gente tem uma reação alérgica, alguma coisa, não é na primeira aplicação, é na segunda, mas realmente é raro. A gente toma um pouco mais de cuidado nos casos dos pacientes que têm alergias a diversos medicamentos. Nesses casos, a gente pode recomendar que o paciente faça uma desensibilização com corticoide, com medicação antialérgica antes do início do tratamento, para que não tenha nenhum problema relacionado a isso. E esses tratamentos, eles são feitos em uma única sessão ou precisa voltar no consultório mais de uma vez? Bom, geralmente, principalmente com relação à escleroterapia convencional, a gente precisa de algumas sessões, né? Então, algumas pessoas têm o hábito de usarem o escleroterápico, usarem o tratamento como se fosse uma maquiagem da pele. Então, vai um dia no médico, faz uma sessãozinha e depois desaparece e acaba não alcançando o resultado. Escleroterapia convencional requer, na maioria dos casos, alguns encontros com o médico para que se consiga alcançar o resultado que se quer. Por quê? Como eu já expliquei anteriormente, é um método que a gente quer uma eficácia, mas que não seja tão potente assim, para que não cause mancha na pele. Então, justamente por não ser tão potente, a gente precisa fazer mais aplicações naquela mesma área para conseguir um melhor resultado. E em relação à espuma, também geralmente precisa de mais de um encontro para o tratamento, mas isso vai depender um pouco da quantidade de vasos que o paciente tem. Por exemplo, um paciente que tem uma safena doente só, né? Que às vezes isso acontece principalmente nos homens, tem uma safena da coxa, a parte da coxa ali da safena doente, pode ser sim que ele consiga ser tratado com uma única sessão. Mas isso é exceção. Na maioria dos casos, o paciente vai ter que fazer mesmo um plano de tratamento. Também não é assim, vou ali, faço uma vez e depois desapareço. E o que é que dói mais, doutora? A escleroterapia convencional ou a escleroterapia que a gente usa a espuma? Bom, isso varia de paciente para paciente, gente, porque a espuma a gente pode fazer um pouco mais profundo. Às vezes a gente precisa de uma agulha um pouco maior para atingir o vaso, por exemplo, quando é a safena. Mas a espuma tem a vantagem da gente fazer menos picadinhas, porque a espuma ela corre muito mais dentro do vaso. Então, isso varia de paciente para paciente, justamente porque a escleroterapia é mais superficial, a gente usa uma agulha bem fininha, mas a gente precisa de mais picadinhas. E tem outros pacientes que preferem fazer a espuma, embora seja um pouco mais profundo, justamente porque a quantidade, né, de injeções, de aplicações ali naquela área vai ser menor. Mas as duas são muito bem toleradas e em relação a essa questão da dor relacionada ao tratamento, já conversei aqui com vocês anteriormente em outros vídeos. Pode ficar mancha na pele depois de algum desses tratamentos? Qualquer tratamento
seja ele escleroterapia, laser, espuma, cirurgia e inclusive o fato de não tratar com nada pode levar à formação de manchas na pele. Mas de fato, de todos os tratamentos que a gente dispõe hoje para as varizes e vasinhos, o tratamento com espuma é o método que tem mais chance de pigmentação. Mas quando eu digo mais chance de pigmentação, não é uma chance grande. Vamos aqui botar em números. De 10 a 30% dos pacientes vão pigmentar com o uso da espuma. Só que depois de um ano, apenas 10% vai continuar com esse acastanhado aí na pele relacionado ao tratamento. Então, o que é importante saber? A minoria vai pigmentar, né? E a gente toma todos os cuidados em relação à concentração, em relação ao volume, em relação à escolha do tipo de paciente que vai ser tratado, em orientação em relação a não tomar sol. Então, nenhum dos tratamentos para varizes e vasinhos a gente recomenda que o paciente se bronzeie, né? Isso é uma coisa importante, porque aí ele vai ativar os melanócitos, que são as células que produzem a melanina, e tem mais chance de fazer hiperpigmentação. Então, para nenhum dos tratamentos a gente recomenda que o paciente se bronzeie, embora possa, né, se expor indiretamente ao sol, usando protetor solar, enfim. Então, tomando todos esses cuidados em relação à concentração, volume, hidratação da pele e não tomar sol, a gente consegue excelentes resultados aí em relação à espuma, inclusive para pacientes que têm objetivos estéticos. Então, a espuma não é só para aquela senhorinha que tem varizes grandes e que não quer ou que não pode se submeter a uma cirurgia. É também para os casos estéticos com excelentes resultados. E eu posso voltar ao trabalho, doutora, depois das sessões de tratamento? Pode, não tem nenhum problema, mesmo em relação à espuma, só que a espuma ela requer um pouco mais de terapia compressiva pós-tratamento, né? Em geral, a gente recomenda mais tempo do uso das meias ou das faixas, dos curativos, para quem fez o tratamento com espuma, mas não contraindica o retorno ao trabalho imediato depois da sessão de tratamento, tá, gente? E nem tem a questão da necessidade de ficar em repouso, que é uma dúvida também bastante frequente. A gente, inclusive, recomenda que o paciente se movimente depois do tratamento. Agora, aproveitando que a gente está falando aí dessas duas técnicas que são usadas no dia a dia aí no consultório, né? Duas técnicas que a gente usa com muita frequência, escleroterapia convencional e espuma, é importante ressaltar o seguinte, gente, embora a gente se incomode, na maioria dos casos, o paciente veja e se incomode só com o que está ali mais superficial, que são os vasinhos, eu sempre falo para vocês, em mais de 80% dos casos, esses vasinhos não estão ali sozinhos, eles têm veias mais profundas que estão alimentando, nutrindo eles, e é fundamental para um bom plano de tratamento que o tratamento dessas veias mais profundas também seja contemplado, tá? A gente já sabe que para esses vasinhos mais superficiais, o mais habitual é usar a escleroterapia convencional, embora o mais eficaz seja usar a escleroterapia convencional associada ao laser, mas o mais frequente é realmente usar a escleroterapia convencional pura, que a gente vai chegar num bom resultado também e vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas também vai chegar. Só que o importante é isso, lembrar sempre que uma boa técnica de tratamento, ela geralmente envolve o tratamento dos vasos mais profundos, e a gente sempre ressalta isso aqui, por quê? Porque é fundamental que você possa discutir isso com o seu médico, né? Para que você alcance o resultado que você objetiva, que é de um tratamento duradouro, um tratamento que faça com que suas pernas fiquem bonitas e saudáveis por muito mais tempo. Bom, então para ilustrar aqui um caso de tratamento, né, com a associação dessas duas técnicas, que é uma coisa frequente que a gente faz em consultório, e vamos imaginar o caso aqui da minha xará, uma paciente fictícia chamada Renata. A Renata vem para mim pela primeira vez dizendo que já faz tratamento com escleroterapia convencional, com as aplicações há um tempo, mas que ela mesma tem notado que o tempo de surgimento entre os vasinhos que foram tratados e o ressurgimento deles tem ficado cada vez menor. Se antes ela fazia os tratamentos a cada 3, 4 anos, agora ela tem notado que tem precisado fazer a cada 6 meses, digamos, né? Isso, na verdade, é uma queixa muito frequente no consultório, gente. E aí, conversando com a Renata, vou examiná-la, né? E para examiná-la, a gente usa aqueles aparelhos que eu já discuti aqui com vocês, já mostrei para vocês em vídeos anteriores, que é a fleboscopia, o GPS vascular, que é aquela luz verde,
e o Doppler. E a gente constata que na Renata, na verdade, aquela área ali da lateral da perna, que era o que estava mais incomodando ela, tinha uma veia que estava escondida por baixo da pele, que não era visível ao olho nu e que por isso mesmo vinha sendo ignorada até esse momento, né, ao longo desses anos. E com o auxílio ali do GPS vascular, a gente detectou que essa veia está alimentando esses vasinhos aí na lateral da perna dela, que estão deixando ela tão incomodada. Bom, levando em consideração que a Renata tem tanto esse vaso maior alimentando os vasinhos quanto os vasinhos, a gente pode propor para ela um plano de tratamento que inclua a aplicação com espuma numa concentração menor, né? É uma concentração baixinha nesse vaso que está alimentando os vasinhos e complementação com a escleroterapia convencional com as aplicações nos vasinhos. Então a gente faz essa associação de técnicas, né? Monta um planejamento de tratamento que vai incluir algumas idas dela aí ao consultório, porque ela também tem outras áreas que estão comprometidas, para que a gente consiga alcançar um resultado legal para ela, um resultado que traga satisfação para ela, tanto do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista de durabilidade de tratamento. Bom, e afinal, qual é a diferença entre a escleroterapia convencional e a espuma? Escleroterapia convencional é técnica que a gente vai usar substância líquida, aplicação ali exclusiva nos vasinhos, não serve para fechar outro tipo de vaso. Mas como eu sempre falo, se em mais de 80% dos casos o paciente não tem esses vasinhos ali isolados e eles estão sendo alimentados por veias mais profundas, isso significa que tratamento exclusivo com a escleroterapia convencional é exceção, gente. Então, raramente a gente vai usar só escleroterapia convencional para tratar o paciente. Uma das outras técnicas que a gente pode associar para tratar de maneira completa o paciente é justamente a espuma. Que a espuma a gente vai usar a mistura de uma substância líquida com ar num regime de pressão que vai gerar uma substância que lembra a espuma, e ela pode ser usada para as varizes que estão ali embaixo de pequeno, médio ou grande calibre que podem estar alimentando esses vasinhos, e também no tratamento dos safenas, tá? Então, enquanto uma só serve para os vasinhos, a outra serve para praticamente tudo, menos os vasinhos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha te ajudado a esclarecer essa dúvida. Se ainda tiver mais alguma questão, pode enviar para a gente por comentário, ou por direct, ou até mesmo através do WhatsApp, que vai ser um prazer te responder. Até breve, até o próximo vídeo.